Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita. Hoje nós vamos tocar num tema que nos traz profunda comoção ao coração. É sobre o aborto. Nós que acompanhamos as notícias nos jornais, nas redes sociais, nós percebemos tanta dificuldade, tanto envolvimento, inclusive de crueldade, nessas situações terríveis. E nós precisamos conversar a respeito disso, orar por todos os que estão envolvidos e pedir a Jesus o amparo, a fim de que esses casos sejam amparados, orientados pelos amigos espirituais. E nós chamamos para conversar sobre esse tema, que é um tema tão delicado, uma companheira muito querida do movimento espírita, dedicada ao bem, Ana Rosa Airão. Ela é médica, professora da Faculdade de Medicina e vai nos trazer algumas reflexões a respeito desse tema. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria muito de conversar com você sobre este assunto, até porque você é mulher, né? É médica, trabalha há décadas na área da saúde, trabalha pela saúde do ser humano e tem uma especialização em terapia familiar. Conversa um pouco conosco a respeito dessas questões que envolvem o aborto. Inicialmente, vamos conceituar. Vamos para o conceito até chegarmos para os casos específicos. O que vem a ser o aborto? Bem, o aborto é a interrupção da gestação antes que o feto, antes que aquela criança que está sendo gerada tenha condições de viver fora do útero. Então, ele pode ser feito num período muito precoce, ou pode ser um pouco mais tardio, mas sempre antes que o bebê tenha condições de sobreviver. Certo. E agora, há abortos naturais? Há abortos naturais. Por que isso se dá? Má formação? Olha, a grande maioria dos abortos naturais, inclusive aqueles mais precoces, aqueles que são logo nas primeiras semanas de gestação, são secundários a malformações do feto. Sim. Então, a própria natureza, existe um mecanismo natural de malformações muito graves, incompatíveis com a vida. Em geral, são abortos precoces. Às vezes, acontecem abortos sem que a mulher tenha se dado conta de que está grávida. Abortos espontâneos. No final, mais para o final da gestação, em geral, são intercorrências da própria gestação. Um descolamento de placenta, às vezes um problema de saúde que a mãe tenha, como uma hipertensão, que não conseguiu ser controlada, alguma intercorrência da gestação. Agora, vamos focar no aborto, o qual foi provocado pela mãe. Como é que isso pode acontecer e o que muitas vezes pode levar uma pessoa, uma mãezinha, a não desejar ter aquele filho? A gente tem muitas situações, Quando a gente fala de aborto, a gente tem que primeiro ter em mente que a gente está lidando com vidas. No mínimo duas, a da mãe e a da criança. As pessoas, em geral, discutem muito o assunto do aborto do ponto de vista da mulher, esquecendo do ponto de vista do feto, da criança. A gente prefere usar a palavra criança, porque quando você usa feto, parece embrião, que ainda não é um ser vivo, né? Parece que é um ser à parte. É uma criança, é uma criança, numa fase inicial de desenvolvimento, mas é uma criança. E a gente tem, além disso, todos os outros envolvidos, o pai, os familiares. Então, quando se discute o aborto, a gente tem que primeiro levar em consideração que é sempre uma situação extrema. Ninguém faz um aborto numa situação assim, digamos, entre aspas, recreativa, de cabeça leve. Alguma coisa aconteceu, alguma situação anterior até se chegar àquele momento aconteceu para fazer com que aquela gestação não fosse desejada. Eu acredito que há sempre um sofrimento muito grande no pano de fundo. Pode não ser até uma dificuldade material, mas existe aí, caso não haja, se ocorreu um desejo de livrar-se do neném, há uma dificuldade, no mínimo, psicológica e espiritual grave, séria. Então, há muito sofrimento envolvendo essa situação e por isso que nós queremos abordá-la com todo o nosso respeito, com todo o nosso sentimento de carinho e fraternidade. Toda vez que se dá uma fecundação, quando se inicia uma nova gestação, isso é uma mobilização. Quando a gente lê os livros de André Luiz, a obra de André Luiz, a gente vê que existe uma mobilização muito grande do plano espiritual para que aquele espírito possa reencarnar. O Divaldo também fala muito sobre isso, que existe no plano espiritual um grande número
de desencarnados esperando pela oportunidade de nascer novamente, né, num corpo carnal, reencarnar, para poder, através da reencarnação, renovar as esperanças, mudar a atitude, se melhorar e ser feliz. Então existe, entre aspas, uma fila. É isso que a gente fala, existe uma fila no plano espiritual, as pessoas estão esperando para nascer. Então, quando se tem essa oportunidade de reencarnar, seja ela numa condição planejada, aos olhos do mundo, adequada, organizada, ou seja ela numa condição de dificuldade, às vezes é uma gestação não desejada, não planejada, é fruto de um ato de violência, é fruto de uma imprevidência, enfim, toda vez que a gestação ela acontece, independente se é numa situação aparentemente ideal ou numa situação de provação, de expiação, ela é um benefício enorme para aquele espírito que está nascendo, reencarnando, e é um benefício enorme para aqueles que estão envolvidos no processo. Então, a mulher que se torna mãe, que permite que aquele ser venha ao mundo, ela ganha em termos espirituais muito. Ganha em termos de amizade, ela quita, às vezes, dívidas do passado, ela, às vezes, vai ganhar um bônus para o futuro. Se não é uma dívida do passado, ela está ganhando pontos na sua vivência espiritual, ela está ganhando em termos de experiência, de fortaleza espiritual. Então, quando o aborto, um espírito não é desejado e vai acontecer o aborto provocado, a gente tem que pensar em tudo que já aconteceu antes e parar para conversar com a sociedade, que a sociedade materialista, a sociedade não olha a vida espiritual, a sociedade materialista, ela se preocupa simplesmente com aquela situação limite que está se vivendo ali. Mas ela não se preocupa com as situações de violência que aconteceram antes, não se preocupa com a questão do não planejamento familiar, não se preocupa com as estruturas sociais que estão... O que aconteceu para que aquela mulher engravidasse sem desejar e que agora não possa ter esse filho, mesmo que isso tenha acontecido, não possa dar conta da sua família, dessa gestação. Então, é um assunto que é muito, muito complexo. É complexo do ponto de vista material, porque a sociedade tende a abordar isso de uma forma superficial. Algumas pessoas levantam bandeiras apaixonadas. Porque a mulher é dona do seu corpo. É óbvio que a mulher é dona do seu corpo. Isso ninguém questiona. Mas existe outro corpo. Existe outra pessoa ali dentro daquele momento envolvida. Uma criança. Então, você não pode olhar isso só do aspecto da mulher. Como é que você não vai abordar a questão do aspecto do espírito reencarnante? Então, nós não podemos nos deixar levar por essas ideias materialistas e olhar apenas aquela situação estanque. Nós temos que olhar tudo que envolve a estrutura familiar, o que está acontecendo. Se a mulher não desejar ter aquele filho, como é que a sociedade vai encaminhar aquela criança para um lar, para uma adoção? É óbvio também, já tem situações que às vezes a mãe não vai conseguir criar a criança, ela pode encaminhá-lo para uma adoção. Existem muitas alternativas hoje e o aborto, infelizmente, ainda consta, ainda existe, ocorre em grande número no planeta, em várias sociedades evoluídas em termos tecnológicos, evoluídas em termos de filosofia, de legislação, em termos científicos, e ainda mantendo uma prática que a Joana de Ângeles fala, que, infelizmente, o aborto ainda é um dos grandes obstáculos à evolução da humanidade. Gente, olha, nós temos que parar para pensar, porque o aborto é um sofrimento intenso, gerado para a mulher que o pratica e para aquela entidade que está, aquele espírito que já está ligado àquele corpo e ligado àquela mãe. Porque os amigos espirituais nos orientam que no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide paterno, naquele momento de explosão de energia, o espírito se liga. E ele vai coordenando de forma inconsciente, lógico, mas vai havendo a coordenação da multiplicação celular e ele vai se enraizando no novo corpo. Então, é uma grande violência que se faz com essa entidade, porque está matando aquele corpo no qual já existe um enraizamento de um espírito. E isso traz consequências, segundo os estudos na área da psicologia, muito dramáticas para as mulheres que realizam o aborto. Não se sai de um aborto assim psicologicamente bem, leva-se longos anos para se normalizar. Eu tive contato com muitas companheiras que fizeram abortos e levaram mais de uma década
para conseguir trabalhar essa angústia dentro delas mesmas. Então há uma questão social, mas há uma questão espiritual ali, porque o espírito reencarnante já está no seio daquela mãe. Muitas vezes o corpo é retirado, mas ele ainda continua envolvendo aquela mãe, porque o corpo foi arrancado, mas as estruturas perispirituais ainda continuam ali. Como é que a gente pode ver isso, Ana Rosa, do campo espiritual? Os espíritos, sempre que eles trazem mensagens sobre esse tema, eles tratam o assunto de uma forma assim, muito grave. Sempre abordando que não se deve botar uma sobrecarga, uma culpa em cima da mulher, em cima das pessoas que participam, mas que as pessoas têm que saber que estão assumindo graves responsabilidades do ponto de vista espiritual. A gente tem a questão relacionada à mulher, existe toda uma mudança física, mas também uma mudança energética, uma mudança a nível de corpo perispiritual para receber aquele espírito reencarnante. Então, mudanças hormonais que se refletem em termos emocionais, a pessoa fica mais sensível, a pessoa muda o temperamento, às vezes tem mudança de gostos, mudanças de atitudes, de maneira de lidar com as situações, que na verdade refletem mudanças espirituais. Tudo que acontece no nosso campo físico está refletindo mudanças que provêm, em primeira instância, do nosso espírito. Então, a mulher, ela sofre uma mudança espiritual, mental, psíquica, orgânica. Então, aquela interrupção abrupta, ela causa uma ruptura, uma quebra nesse caminhar, nesse processo. Então, o que você falou em termos psicológicos, da recuperação, em termos orgânicos, as lesões que podem ocorrer ao útero, questões que podem levar à infertilidade futura ou levar, às vezes, até o óbito. A gente, infelizmente, ainda vê nos noticiários, e os casos que chegam aos noticiários são uma parcela muito pequena do que acontece de forma clandestina. Então, as consequências podem ser muito graves para a mulher. Do ponto de vista do reencarnante, do espírito que é retirado, a gente pensa, vamos imaginar que aquele espírito fosse alguém que já vem, vamos dizer assim, com uma mágoa, que já tem uma relação de raiva do passado com aquela mãe, com o pai, com aquela família. No caso de reconstrução das relações, né? Está reencarnando para poder agora vir como filho, ser encarado de outro jeito, criar outros laços afetivos, recomeçar. E aí ele é retirado, expulso novamente e de forma violenta, porque a gente não deve se enganar que tudo aquilo que se faz, os métodos que se usam são métodos que levam a sofrimento. É uma violência terrível ao corpo da mulher, é uma violência terrível ao corpo daquele bebê. E isso traz repercussões em todas as áreas da mulher. Ela não vai sair a mesma daquela maca e daquela experiência. Isso nós precisamos explicar, divulgar. Nós temos uma companheira que foi abordada recentemente por uma pessoa dizendo: olha, você não sabe, você mudou a minha vida, porque nós nos encontramos na feira e a gente começou a conversar sobre doutrina espírita, você tocou no aborto. Eu ia fazer um aborto, já estava marcado no dia seguinte, mas o que você me falou fez eu raciocinar. No momento que você me passou aquelas orientações que a doutrina espírita fala, eu repensei, conversei com meu marido e resolvemos assumir a criança. Olha só a criança aqui, olha que experiência. Imagina, olha só, se esse espírito está vindo para recomeçar, ele é expulso assim com uma violência e às vezes aumenta o ódio, ele se agarra espiritualmente ao corpo da mulher e pode gerar desde doenças orgânicas, um tumor, um mioma, um câncer no futuro, até problemas psiquiátricos gravíssimos, distúrbios psiquiátricos, porque fica aquele espírito ali acoplado à mulher com toda aquela energia de ódio. Se é um espírito de luz que ia reencarnar, que às vezes escolhe uma situação, um momento difícil numa família, uma situação não planejada, exatamente porque aquele vai ser o espírito amigo que vai trazer paz, vai ser aquele que no futuro vai unir todos, vai fortalecer, vai ser o exemplo, ele vai perdoar, mas as pessoas estão se privando daquilo que seria no futuro
a consolação, o esteio delas em termos espirituais e em termos emocionais. Então, às vezes, alguns anos se passam, as pessoas têm aquele vazio, sentem falta de alguma coisa. Às vezes era aquele espírito que ia chegar para ocupar esse espaço e que, infelizmente, por questões do momento, de não olhar a vida com essa amplitude, né? A vida tem um antes e tem um após essa vida material. As pessoas olham só aquele momento, as pessoas se deixam levar e acabam perdendo a oportunidade de receber na sua casa esses espíritos amigos também. Então, são duas situações que, de qualquer forma, cursam com muito prejuízo. Muito prejuízo. E a sociedade ela precisa ser responsável com a mulher. Ela precisa dizer para a mulher que a sociedade vai estar ao lado dela para ajudá-la nesse momento difícil, para apoiá-la, para poder ajudá-la a tomar as melhores decisões com relação à questão da criança, se ela vai poder criar, se ela prefere encaminhá-la para adoção, de forma planejada, ajudar a mulher a ter acesso a métodos anticoncepcionais, que hoje são vários, para que a mulher possa, aí sim, participar desse processo do nascimento da gestação, encarar isso com respeito e com a maturidade que ela recebe. Não se reencarna a mulher à toa. Um espírito não escolhe reencarnar num corpo feminino sem um planejamento prévio. A experiência da maternidade ainda é uma experiência restrita aos espíritos do sexo feminino. Aos espíritos do sexo masculino também a paternidade é só deles. Nós mulheres não temos a paternidade. Então, cada experiência dela é essencial para que o espírito cresça. E é preciso que a gente encare isso. Nós já temos, em termos de humanidade, condições filosóficas, científicas, cabedal religioso para encarar a reencarnação, para encarar uma gestação com o grau de maturidade necessário. É um fato ímpar na vida de todos os envolvidos. E é um fato que chega para que aqueles espíritos possam crescer espiritualmente. Não é um estorvo, não é uma pedra no caminho, não é um peso. Uma gestação é um presente de Deus, independente da situação que ela ocorra, mesmo num processo de provação, num processo expiatório, que a gente sabe que acontece, a gente também não vai minimizar e romantizar e dizer que as pessoas às vezes não sofrem. Sofrem sim, a gente acompanha. Mães com bebês mal formados, mulheres que foram vítimas de estupro. A gente sabe que são gestações que vêm num processo acompanhado de muita dor. Mas a gente sabe também que, do ponto de vista espiritual, essas mulheres, essas famílias, os companheiros que apoiam, os pais que estão ali ao lado, eles estão todos conseguindo resgatar, às vezes, séculos e séculos de problemas que estão se arrastando e vão se resolver ali, naquele nascimento. Lindas considerações que nos esclarecem tanto a mente e o coração. Veja, nós vamos para um rápido intervalo e nós colocamos para você uma linda música do grupo GAN, Dê uma Chance à Vida. Muito significativo, né? Nós voltamos já já. Respirar lá no seu quentinho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer, um sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, e sorrir. Com a divina beleza de viver, vem criar.
criança vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, gravidez é compromisso assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperança que na terra há de vingar. De vingar, oh, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver 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 e crescer. Laia, laia, laia. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta, meus amigos, com o nosso Despertar Espírita. Hoje tratando de um tema tão sensível, difícil mesmo, que é o aborto. E nós estamos aqui com a doutora Ana Rosa Airão. Ela é médica e está nos trazendo essas considerações, essas reflexões que tanto a área médica, também psicológica, mas a espiritual nos traz a respeito desse tema. E nós estamos aqui comentando que não é do nosso feitio, do nosso desejo, levar nenhuma culpa, arrasar quem já tenha realizado o aborto. Somos todos equivocados, todos nós já nos equivocamos na vida. Então, se você que está nos ouvindo agora já fez um aborto, levante a sua cabeça, coloque-se à disposição do Cristo, que a espiritualidade superior que orienta com muito carinho a sua vida, saberá colocar você em situações nas quais você possa renovar a sua vida, o seu coração, renovar as suas energias, a sua mente, através do bem. Busque o amparo à criança, ao menor carente, a evangelização da casa espírita, faça o bem que você puder. E se você, minha amiga querida, está trazendo em seu ventre uma vida, está pensando nesta saída, no aborto,
pense bem, por misericórdia, esse serzinho que você traz dentro de você, certamente é um anjo de luz que vai auxiliar você na sua vida. De uma forma ou de outra, ele está necessitando do seu amor. Pense bem, não se coloque em mãos equivocadas, habituadas a levar a crueldade, o assassínio à vida. Pense bem. Muitas vezes, Ana, a gente não vê saída, estamos passando por um momento, uma dificuldade, e a gente pensa, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta dessa situação. O que você diria para uma mãezinha que traz em seu ventre um bebê e não vê saída na situação que ela está enfrentando? Às vezes está se sentindo abandonada, outras vezes tem uma doença, outras vezes, enfim. Em que situações, inclusive, a doutrina espírita acredita que o aborto é uma saída ideal para a pessoa? O aborto, ele, pelo que os espíritos nos trazem, ele pode ser realizado quando a gestação põe em risco a vida da mãe, né? Para se preservar uma vida que já está estabelecida, que já tem responsabilidades, aquela mulher ela já traz vínculos e responsabilidades. Pode-se, então, realizar o aborto, mas é o único caso em que os espíritos indicam, que dizem que é permitido. É óbvio que algumas mulheres, mesmo tendo doenças graves, muitas vezes optam por levar uma gestação até o final, e a gente vê que muitas vezes elas são bem-sucedidas, a gestação vai bem até o final, a mulher termina bem, e isso também vai da intuição, do desejo, do coração, daquilo que se passa no íntimo daquela mulher, daquela mãe. Mas quem lê o Livro dos Espíritos está lá falando sobre essa situação. E essa situação que eu falei no início da pergunta, que às vezes a pessoa não vê outra saída, ou ela se sente abandonada, ou não tem recursos, não sabe o que fazer com a criança. O que nós poderíamos dizer para uma mãezinha que está passando por uma fase tão difícil? Em primeiro lugar, nós nunca estamos sozinhos, é isso que nós temos que entender. Essa é uma situação de uma gestação não desejada, mas tem outras pessoas que têm uma situação de família, que é uma situação limite, outras que pensam em suicídio. Nenhum de nós, quando está frente a uma situação limite na vida, está sozinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se nós estamos naquela situação, nós vamos encontrar caminhos para lidar com ela dentro do que Deus deseja para o nosso bem. Aquela situação limite, ela na verdade é um teste para o nosso espírito. Ela é uma maneira de nós passarmos por uma fase espiritual melhor, se nós conseguirmos vencê-la dentro da conduta do Evangelho, dentro da conduta adequada em termos éticos, em termos morais, seja a situação limite qual for. Então, a mulher que está sozinha numa situação dessa, pensando que o aborto é uma saída, a primeira coisa, o aborto não é uma saída. O aborto vai ser agravar uma situação. Se ela acha que agora está difícil, após o aborto, os agravantes vão ser enormes, a situação vai ficar mais difícil ainda. Se não é do ponto material, vai ser espiritual, o que é mais importante. A gente tende a achar que o ponto de vista material, porque é o que nos impressiona, é o que nos toca as sensações ao corpo, ele não é a principal situação. A nossa situação é da nossa alma, do nosso espírito. Então, do ponto de vista espiritual, a situação vai ficar infinitamente mais complicada. Então, o aborto não é uma saída. Nós temos instituições espíritas, instituições religiosas de várias denominações religiosas que dão apoio à maternidade, desde ajudando a mãe, cuidando dessa mulher nesse período de gestação, ajudando-a no início, quando a criança nasce, ajudando inclusive materialmente, ajudando a reorganizar a vida. E nós temos também, legalmente, maneiras da mulher encaminhar aquela criança para a adoção. Na maternidade mesmo, nas maternidades públicas do Rio de Janeiro, se entra em contato com o serviço social daquela maternidade e a mãe diz que não deseja levar a criança para casa e a criança já sai da maternidade, na grande maioria dos casos, direto para uma família que está inscrita na fila de adoção. Então, existem outras alternativas, várias alternativas, que a gente, quando está numa situação, num problema, num desespero, a gente parece não enxergar. Mas se a gente soubesse resguardar um pouco e buscar forças na oração,
pedir a Deus. Deus não deixa uma prece sem resposta. Isso Emmanuel diz claramente. Deus não deixa uma prece sincera que fique sem resposta. Então vamos abrir o nosso coração, vamos pedir a ajuda, vamos ver os amigos. Às vezes as pessoas se fecham por vergonha, se isolam ao invés de procurar ajuda. Então vamos buscar ajuda, vamos pedir socorro. Olha, eu preciso de ajuda, eu estou no meu limite, eu não estou aguentando. Onde é que eu posso buscar essa ajuda? Alguém sabe, alguém pode? Então, para que a gente possa, tanto do ponto de vista ter um conforto moral, um conforto emocional, um conforto espiritual, como também resolver questões legais, questões do dia a dia, questões da nossa vida em sociedade, que nós temos que dar conta das nossas obrigações. Agora, o aborto nunca é uma saída, nunca é uma saída. Bem, nós já estamos vendo a questão espiritual e eu gostaria até de mergulhar um pouquinho na questão material, porque nos noticiários nós ficamos aterrorizados com a crueldade daquilo que é feito por companheiros perturbados, certamente, que conseguem sobreviver financeiramente matando. É algo que por si só já denota que são irmãos em grande necessidade e num estado de desequilíbrio mental e espiritual grave. Como se expõe a mulher em uma situação como essa? A gente sabe o seguinte, que o aborto no nosso país, por não ser legalizado, a mulher que procura o aborto, ela procura locais clandestinos. Então, podem ser desde pessoas chamadas curiosas, outras mulheres em geral, que em ambientes que não tem nenhuma higiene, com instrumentos que não tem nenhuma higiene. Então, ocorre perfuração do útero, infecção, às vezes são introduzidos objetos no útero da mulher para provocar o aborto. A gente vê o uso de medicamentos que são comercializados clandestinamente, medicamentos que às vezes levam a má formação, não levam ao aborto, e quando a criança nasce mal formada, com uma malformação por conta dos medicamentos usados para tentar abortar. E mesmo em locais, dito clínicas, porque não são clínicas, são locais clandestinos de qualquer forma, dito clínicas, a gente vê que não existe nenhuma responsabilidade ética nem moral. A medicina, a enfermagem, são profissões que se comprometem a preservar a vida, se comprometem a envidar todos os esforços possíveis para preservar, para poupar o sofrimento, para minimizar o sofrimento. E essas pessoas, como você falou, estão vivendo do sofrimento do outro, do sofrimento de uma mulher que se submete a uma situação dessa, se coloca ali na mão dessas pessoas, de qualquer forma, se expõe fisicamente, se expõe emocionalmente e impondo sofrimento à criança que está sendo vítima naquele momento, sendo morta ali, com injeções, injeções salinas que queimam, sendo cortada. Então, sucção que destrói o corpo, são coisas muito cruéis, muito tristes. Quando você vê uma imagem disso, de um aborto, você vê assim o resto do corpo do bebê, e aí aquilo causa um impacto muito grande. Então, e o bebê sente todas aquelas dores, ele tem o seu sistema nervoso, ele tem o espírito está ali presenciando tudo isso. Então é uma tristeza generalizada. E do ponto de vista espiritual, para esses profissionais que participam disso, a gente vê que é uma tristeza quando se desencarna, um médico, uma médica, uma enfermeira, um enfermeiro que de alguma forma participou dessa indústria do aborto. A gente vê, quando chega no plano espiritual, os relatos de arrependimento, de desespero, de desorientação por conta de estar levando tinha uma profissão, tinha uma autorização para cuidar e usou aquilo para ferir.
para propagar a dor. Então, para quando dilacerar e chegam cruelmente no plano arrasar. espiritual, os relatos são dramáticos desses profissionais, dramáticos. É muito triste. E as imagens que eles presenciam quando vem o feto ali, a retirada, aquelas energias de dores imensas, agudizadas, ficam nos registros perispirituais e conscienciais desses profissionais que vivem diariamente fazendo esses atos. Que a mulher vive a situação uma vez, mas eles estão ali no dia a dia vendo várias vezes. Então, Uma isso loucura. promove um desequilíbrio mental, uma loucura, um estado de loucura, de alucinação tão grande, porque todos esses gritos, todas essas energias ficam com eles. Então, até eles poderem retornar à normalidade, leva-se muitas centenas de anos de encarnações e reencarnações de muito intensos sofrimentos. Então, nós só temos para esses irmãos, assim, uma tristeza imensa e um desejo que eles sejam abençoados, envolvidos por Jesus. E você, mãezinha, não faça isso. Pare para pensar, porque existe uma saída muito melhor, de felicidade, de alegria para o seu filhinho. Mas nós gostaríamos de falar, eu tive vendo umas estatísticas, naqueles locais, até nos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado, o grande índice de mortes de mulheres por aborto também realmente ressalta. Então nós vemos que é algo que com certeza é uma agressão ao corpo e que acaba gerando uma grave possibilidade de desencarnação. Nós não podemos ser ingênuos, né? E nós temos que pensar que toda vez que se mobiliza a favor do aborto, a gente sabe que tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas que realmente acreditam que vão estar beneficiando a mulher, são pessoas que em geral são materialistas, não acreditam na vida após a morte, só olham aquela situação isolada. Mas por trás existem grupos econômicos também influenciando essas decisões, fazendo lobby junto a políticos. Por quê? Porque o aborto, passando a ser um procedimento, ele vai gerar mais dinheiro ainda. Ele vai ser um fruto, um rendimento a mais para laboratórios, para clínicas, para outros profissionais que não olham a vida com esse aspecto maior. Então, a mulher, ela também tem que entender que ela não pode ser ingenuamente envolvida por esses discursos e saber que todo esse aparato em torno de legalização do aborto, tudo isso envolve interesses econômicos gravíssimos. Envolvem questões gravíssimas de saúde pública. A gente tem o sistema de saúde. Será que o sistema de saúde público ele vai dar conta de dar toda a assistência necessária a essas mulheres que procurarem um aborto? Vão existir psicólogos para dar o apoio a essas mães? A gente hoje vê a estrutura precária que a gente está tendo em termos de saúde pública, as equipes de saúde incompletas. Será que isso não vai ser deslocado para iniciativa particular? Então, a gente tem que pensar, nós não podemos ser ingênuos, que quando essas bandeiras são levantadas, grandes grupos têm interesses econômicos fortíssimos e usam a desculpa, porque aí o interesse deles não é a mulher, é a desculpa da mulher, da emancipação da mulher, da liberdade feminina, como uma bandeira que esconde e encobre toda uma máquina financeira, uma ganância sem tamanho atrás da figura feminina. Doutora Ana Rosa, infelizmente o nosso tempo não permite que a gente continue, tema, né? Porque é um tema tema assim que nós iríamos vários dias conversando e refletindo sobre ele. Mas muito obrigada pelas suas considerações muito justas, muito ponderadas, muito equilibradas de sempre. Eu que agradeço. E obrigada a você por ter estado aqui conosco no nosso programa, nesse Despertar Espírita. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas.
São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.